Fala pessoal, tudo bem? Mestre Nacional Thales Bond aqui na área. Estou passando aqui porque eu estou muito feliz com o que aconteceu nessa primeira rodada do Campeonato Mundial de Xadrez, na disputa pelo título de campeão mundial que está ocorrendo entre o nosso querido Gukesh contra o atual campeão mundial Jing Liren, né? E nós tivemos uma grande surpresa, e eu sei que para muitos aqui do canal na verdade, eu diria que talvez a maioria das pessoas que entraram aqui no canal foi por conta do nosso curso da defesa francesa, que bombou aqui no canal, teve muitas visualizações. Então, nós temos muitos adeptos da defesa francesa no nosso canal. E eu vim trazer uma rápida análise, até porque nós já vimos diversas análises de vários grandes mestres internacionais sobre esta primeira partida do match, que acendeu o cenário do xadrez novamente. Nós estávamos cogitando que talvez seria muito fácil para o Gukesh, porque o Ding Liren não está tão bem atualmente, mas tem gente dizendo que talvez isso aí foi só um blefe para poder surpreender o Gukesh no Campeonato Mundial. De fato, o Ding Liren ele está muito preparado, tá, galera? Eu estou gravando aqui a primeira partida, mas a segunda partida já foi jogada, o Ding Liren com as peças brancas, e ele surpreendeu o Gukesh muito cedo com novidade teórica. E até aqui também nessa defesa francesa ele foi para uma linha menos jogada, menos usual. Vocês estão vendo que meu olho está coçando um pouquinho, é normal, tá, galera? Ele foi para uma linha menos usual, mas que já é muito conhecida por jogadores de francês, é o plano que ele utilizou. Vamos para a partida então? O Ding Liren, o nosso herói nesse caso, né? Ele está jogando com as peças pretas e o Gukesh está com as peças brancas. O Gukesh jogou E4. O Gukesh, que é um jogador extremamente completo, né? Muito jovem, ele tem a chance de ser o campeão mundial mais novo da história do xadrez, se não me falha a memória. E o Ding Liren, que no começo da sua carreira era um jogador muito agressivo, mas que com o decorrer do tempo foi se tornando um jogador muito sólido. E assim, eu diria para vocês que a francesa ela não é, na minha visão, né? Eu, Thales, capivara igual vocês, a minha francesa ela não é tão sólida quanto o E5, né? A gente sabe que o E5, querendo ou não, ele é um pouco mais sólido do que a francesa, tá? Mas até pela questão do contrajogo, né? Uma disputa pelo título de campeão mundial, então ele quer tentar manter algum jogo. Embora, pessoal, agora que ele ganhou a primeira partida, empatou a segunda, talvez ele mude. Talvez ele jogue E5. Lembrando também que não é a primeira vez que o Ding Liren ele joga francesa. Na disputa dele contra o Nepomniachtchi tem uma francesa muito fatídica que ele perdeu, né, para o Ian Nepomniachtchi. Então, Ding Liren surpreende com E6, o Gukesh joga D4, D5 e aí cavalo C3, a variante clássica, né? Aí eu vi alguns canais que os jogadores confundiram um pouquinho, dizendo que chamando já de Winauer, né? Mas não é. Isso aqui é a variante clássica da defesa francesa. A Winauer seria se o bispo ele fosse até a casa B4. Isso é a Winauer, né? Uma variante muito famosa pelos jogadores de francesa. Eu, Thales, já joguei algumas vezes, mas não é, confesso que não é a minha escolha preferida, predileta. Já joguei algumas vezes. Só que o Ding Liren ele joga a variante principal, que é o cavalo F6. Eu estava esperando para ver o que o Gukesh ia jogar, porque está na moda, pessoal, está na moda atualmente o lance bispo G5, tá? Esse é um lance que está bem na moda ultimamente, ele tem sido bem jogado, tá bom? O bispo G5, que pode ir para a variante McCutcheon, né? Que é uma espécie de Winauer aí também. E pode também entrar com o peão toma, ou o bispo E7 mesmo. Eu queria ver o que o Ding Liren jogaria, até para poder adquirir conhecimento do meu repertório. Mas o Gukesh jogou o peão para E5. E eu confesso também que o bispo G5 tem colocado mais problemas atualmente, tá? E o Gukesh jogou o peão para E5, cavalo de FD7. E aqui o Gukesh jogou F4, né? Tudo diria que ele estava indo para a variante principal, onde a gente até estudou no nosso canal aqui, tanto a ideia do Gukesh, que é o cavalo D2, quanto o F4, né? Só que ele meio que jogou uma dentro da outra, foi muito legal a ideia dele. Mandou o C5 aqui, o Ding Liren, e o mais normal seria o Gukesh nesse momento jogar cavalo F3, e aí seguiria aqui algumas variantes, né? Pode ser cavalo C6, acho que cavalo C6 primeiro é jogado, e aqui nós temos
várias linhas que eu até comentei com vocês aqui no canal. Bispo E7 é muito jogado, A6 é muito jogado, C tomando E4 é muito jogado, Dama B6, principalmente esses 4 movimentos aqui, eles já foram muito explorados. Eu gosto bastante do Bispo E7, mas já joguei o A6, já joguei o Dama B6. C toma D4 eu joguei um pouco menos, mas também já pratiquei algumas partidas. Mas o Gukesh ele fez algo diferente, como eu disse, ele mesclou uma variante na outra e jogou o cavalo de CE2, meio que mudando, né? A ideia do cavalo de C2 é lógica, que é jogar o peãozinho para casa de C3 nesse momento. Cavalo C6, jogou C3, solidificou o centro, olha que centro bonitão. Mas é claro que isso também tem um probleminha, porque esse cavalo ele não está bem colocado, né, pessoal? Ele voltou para casa G2, ele acabou não ficando bem colocado, comparado, por exemplo, com a Tarraxa, que ele estaria em D2. E é claro que o cavalo, na minha divisão, ele está melhor na casa C3. Mas é uma estrutura muito sólida, né? Muito dura, assim, para fechar o centro, endurecer o centro mesmo e poder atacar na ala do rei, né? E o Gukesh ele joga aqui o lance que eu botei até na thumb lá, que eu fiquei até um pouco surpreso, porque o normal nessa posição é jogar Dama B6, depois tentar explorar com F6, Bispo E7, um roque rápido, né? Ou um Bispo D6, para poder entrar no... tentar punir essa demora das brancas para poder desenvolver. Deixa eu mostrar para vocês, ó, Dama B6, aí o branco, por exemplo, cavalo F3, aí aqui F6, são uma das linhas principais, segue, por exemplo, A3, e aí Bispo E7, as brancas vão ter que jogar um pouco aqui correndo no centro, senão vai dar muito trabalho tirar o cavalo. Eu já vi gente jogando G3. Você joga, por exemplo, G3, aí já fica com esse problema aqui nesse centro aqui, tá na minha visão. Por exemplo, CD4, CD4, e aí rock, tem que tomar um cuidado grande para rocar por conta dessa diagonal aqui. Então, mas o Gukesh ele joga diferente. O Dignity joga o A5, né, surpreendendo, na verdade. Mas esse lance ele é comum na francesa. Essa ideia de atacar no flanco dama e debilitar, ela é comum. Cavalo F3 e ele joga A4, esse avanço. Eu achei bem interessante esse avanço. O computador ele disse que ele não gosta tanto desse avanço, mas eu gostei, tá? Até mesmo da ideia do peão chegar até A3, eu também gostei. Veio o Bispo E3, Bispo E7, preparando para poder rocar. E aí a gente tem aqui um lance do Gukesh que talvez tenha colocado um pouco de dificuldade para ele. Ele jogou um lance de ping. Na minha visão aqui, não é um lance que é tão simples, não. Quem sou eu para falar do Gukesh? Mas esse lance é um lance que é muito comum no Blitz. Você quer fazer, atacar a todo custo, né? E ele quase não gastou tempo, tá, pessoal? Para esse lance, o Gukesh demorou aí menos de um minuto, praticamente. Só confirmar isso aí, menos de um minuto. G4, Dama A5 veio. Bispo G2, a ideia dele era jogar o Bispo G2 e poder em algum momento pensar em fazer o rock. Ele fez o rock na posição, mas não era certo assim que ele ia fazer o rock. Talvez ele poderia também jogar o rei para F2. É uma ideia a se pensar. Só que aí o Digliri ele começa o ataque no flanco dama. É um lance que o computador não gosta muito, o lance que o Digliri faz, mas na prática eu acho que é um lance que coloca problemas, porque vai gerar fraqueza no ponto de C3. Essa é a ideia. E a partir daí a gente viu que quando o peão de C3 caiu, desmoronou o jogo. Foi isso que aconteceu. A3 foi jogado, jogou B3, e a ideia do Digliri era tomar. O Gukesh tinha que jogar esse B4 forçado, porque se ele, por exemplo, vamos supor, para tentar uma vantagem, na verdade, o B4, né? Porque senão esse peão vai ficar fraco sem nada em troca. Mas se ele captura de F aqui na casa de D4, por exemplo, as pretas poderiam jogar bispo para casa de H4, cheque, e quando o bispo F2, bispo F2, as brancas perderiam o roque. Então esse cavalo ele protege o cheque. Thales, se captura com outro cavalo, a dama está olhando, né? Aqui o ponto de C3. E se captura com o bispo, aí o cavalo toma D4 e do mesmo jeito vai ter que tomar aqui de dama, vai ficar com algumas fraquezas se não quiser tomar o cheque. E a posição ela é uma posição que eu diria que as pretas já estão até pressionando aqui. Então ele joga esse B4 que é interessante, tá bom? Esse é o lance que dá um pouco de vantagem para as brancas da posição. Porém, a casa de C4 ela fica muito fraca. Então o cavalo toma D4. Observe a fraqueza da casa de C4, que o Digliri ele rapidamente ele vai tentar se aproveitar dessa fraqueza e coloca o cavalo ali em C4. Segue bispo para a casa de F2, bispo D7, terminando o desenvolvimento das peças menores. O Digliri postergou um pouco para poder rocar
Na verdade, até aqui ele nem rocou, e nós vamos ver, nós vamos ter uma surpresa na partida ainda, mas a ideia dele é que ele está se antecipando, porque se ele roca muito cedo, as brancas podem tentar explorar o rock muito rápido e poder abrir essa posição aqui no centro do tabuleiro com alguma ideia de F5, algo do tipo. Então, joga dama E2 aqui, cavalo captura D4, bispo aqui, cavalo captura D4, e aí tem um lance que somente o peão estando no A3 ele é permitido, que é o cavalo para casa de B2, abrindo para a dama tocar o peão de C3. É jogado aqui dama E3, defendendo o peão, e aí segue torre C8, a pressão continua, torre para casa de C1, essa foi uma pequena imprecisão do Gukesh. O computador apontava que bispo E1 era um pouco melhor, mas dama C4 toca no ponto A2 e a posição ela começa a ficar vulnerável. E o Gukesh aqui é típico, quando você está tomando pressão, ele vai acabar se explodindo, vamos dizer assim, né? Ele joga F5, foi tentar um contra-jogo e entrar no jogo dele, né? Provavelmente era isso que ele queria contra o Digliri, um jogo mais dinâmico. F5, jogou dama D3, a troca das damas aqui é desastroso para as brancas, porque o cavalo vai entrar na casa de D3 e já entra com efeitos devastadores. Aqui a posição ela já colapsa, vai ter que jogar torre C2 e aí eu posso até rocar, já está colapsado por conta das fraquezas, posso capturar o bispo a qualquer momento e o peão está caindo aqui na casa de G5 limpo, né, para nós, praticamente. Então é jogado aqui dama para casa de E1, o erro do Gukesh nessa posição. Melhor para ele seria deixar que as pretas trocassem as damas jogando G5, tentando criar uma ideia de ataque. Porque se as pretas trocam as damas agora, bispo toma vantagem, ainda é das pretas, mas as brancas não vão ficar tão perdidas quanto com o lance dama E1, que é um lance voltando para a primeira fileira, ele já tem tudo para dar errado, mas o principal problema é essa diagonal aqui que fica aberta para o bispo de casas escuras das negras entrar. O bispo que devasta a posição. Bispo para a casa de G5, é jogado torre para casa de C2 para poder defender a torre, e aí segue torre C4, o Digliri vai só apertar agora, porque a vantagem dele é uma posicionalmente é uma vantagem muito confortável. H4 é jogado no tabuleiro, bispo F4, penetrando na posição das brancas, dama para casa de B1, cai o peão, torre captura C3, e aí o jogo, a partir daqui, o jogo fica muito difícil pro Gukesh, tá? O Digliri ainda dá uma chance para ele. Torre captura C3, dama toma C3, F toma E6, e aqui o Digliri precisava ter tomado de bispo, era um pouco melhor, o computador ele diz, mas ele toma de peão, e aí a posição ela tem uma chance aqui para o Gukesh, mas ainda assim é uma posição muito desconfortável de se jogar. Segue cavalo E2, aí dama toma E5, cavalo por F4, dama por F4, e aqui tem o erro do Gukesh, o erro fatal da partida. Ele deveria ter jogado bispo para casa de C5. Observa que a partida às vezes vai até de encontro com aquilo que a gente fala, né? O rei tem que fazer o rock muito rápido, e o rei está aqui no centro do tabuleiro até agora, no lance 29. Mas o Gukesh não vê o bispo C5, que seria uma ideia bem interessante, bispo C5, depois de dama toma G4, que seria o principal lance, dama C2, as brancas, eu não entendo muito bem essa posição, mas as brancas elas têm grande compensação, provavelmente é pela questão das pretas não conseguirem rocar, e aí não conseguindo rocar, a torre também não consegue entrar no jogo tão fácil. A posição ainda é de vantagem das pretas, tá? Só que aí o Digliri nessa posição, o Gukesh nessa posição, ele joga dama C2, e aí o jogo colapsa. É jogado dama C4, tenta não trocar as damas, e a posição ali que o Digliri iria ficar com o rei no centro não ocorre mais, porque agora ele roca no lance de número 31, o Digliri efetua o rock. Segue bispo para casa de D4, cavalo D3, só manobra, reagrupa, já tem 2 peões a mais, torre por F1, troca algumas peças, segue aqui o lance E5, observa que parece que o cavalo aqui está caindo, né, por conta da cravada, mas ele contra o contra-jogo E5, bispo captura E5, só que está caindo em G4 agora, dama toma G4, bispo para casa de G2, bispo para casa de F5, defendendo o cavalo, segue bispo G3, bispo para casa de E4, observa como o Digliri está querendo trocar peças nessa posição, rei para casa de H2, H3, e aí vai, H6 é o lance, a partida ela vai seguindo, até que chega um determinado momento aqui que
Cai ainda o peão de A2, o flanco dama estava muito vulnerável. Depois que cai o peão de A2, não tem mais jeito. Ele tenta um pequeno truque com esse cheque, tá? E eu pergunto rapidamente o que você faria nessa posição, como você escaparia desse cheque? O último truque do Gukesh, será que você caiu? O lance aqui que o Diglini jogou foi rei H7. H7 não, rei H8. Se ele joga rei H7, aí que tem o truque que é dama captura E4, cheque. Dama captura E4, cheque, porque quando o peão toma, a dama tá caindo lá embaixo. Ainda assim a posição ela é de igualdade, tá, pessoal? Porque vai trocar alguma coisa, que deve promover algum peão aqui forçado em algum momento, deve ter que entregar alguma peça. Mas seria se o Dignini fizesse isso, ia ficar marcado na história do xadrez. Só que ele é campeão mundial, né? Agora, para você entender porque que isso não funciona com o rei H8, que foi o lance do Dignini, se capturar, é só eu não tomar dama. É só eu jogar dama F2 cheque. E aí, quando, por exemplo, jogar rei H3, eu capturo a dama e fico com dama a mais praticamente. Espero que você tenha gostado dessa partida. A análise ficou até um pouco longa, mas para nós que somos admiradores de francesa, é muito bom degustar uma francesa, principalmente quando ela é disputada pelo título de campeão mundial. Um abraço para você que assistiu até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.